Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco. Esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de diversos sindicatos que fazem com que eu tenha a oportunidade de levar para você de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje eu vou conversar com a advogada Juliana Sardinha, e ela vai falar sobre um tema que está super na crista da onda. Home office, denúncias de excesso de trabalho aumentam 4.205% em 2020. Estou falando de 4.205%. Eu queria que o meu honorário aumentasse 4.205%. Juliana, seja muito bem-vinda novamente ao programa Trabalhador em Foco. É sempre um prazer conversar com você. Muito obrigada, Carla, pelo convite. O prazer é todo meu. É muito bom estar aqui novamente para falar de um tema tão importante e atual, né? Como essa questão do home office. Vamos lá pelo básico, doutora. Afinal de contas, o que é o home office para quem ouve essa palavra em outro idioma e não consegue entender na prática? É esse trabalho à distância, né? Que ficou bem característico em virtude da pandemia. Na prática, nós vimos que milhares de trabalhadores e de empregadores se depararam com uma situação muito atípica em virtude da pandemia do coronavírus e precisaram, então, remanejar o ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho acabou sendo transportado para casa. O conceito de home office, se a gente pegar a lei trabalhista, não existe na CLT lá, home office. Qual é o conceito? Não tem. O que tem na legislação trabalhista, desde 2017, desde a famosa reforma trabalhista, é o conceito de teletrabalho. Uhum. E aí o conceito de teletrabalho é aquele que é executado fora do estabelecimento do empregador, com o uso de recursos tecnológicos e de comunicação. É o que diz a lei, ela conceitua, então, teletrabalho. Então, os especialistas em direito do trabalho dizem que o teletrabalho é um gênero e o home office é uma espécie. Por quê? Porque não necessariamente no home office eu vou ter o uso da tecnologia. Eu posso ter, por exemplo, costureiras que foram para casa trabalhar. Perfeito. Eu não tenho necessariamente a tecnologia, o computador, né, envolvido. Então, o home office, especificamente, ele ainda carece de uma regulamentação legislativa. Como não tem, em muitas ocasiões, a gente usa o conceito, né, de teletrabalho para isso. Perfeito. E aí, na verdade, já que é teletrabalho e que esse teletrabalho foi para casa, eu queria que você me explicasse de quem é a responsabilidade pelo custeio de coisas como a luz, ou então a internet. E aí, assim, eu acho que a luz vai dar certo tanto na questão de quem usa a internet e esse teletrabalho conectado, como a questão da costureira, porque a máquina de costurar também usa luz e eu não sei qual é o teletrabalho que não vai usar a luz. E a luz tá na hora da morte, aumentando assim, ó. Então, assim, quem paga a luz daquelas 6 horas, 8 horas de trabalho agora dentro da casa? Na prática, essas questões em relação às despesas, os custos para que o trabalho seja executado em casa, via de regra, tem sido feito mediante acordo entre a empresa e o trabalhador. O que eu já vi de decisões, porque a gente sempre vai ter o caso a caso que a gente fala. Você pode ter um trabalhador que, por exemplo, teve que adquirir um computador, teve que contratar um pacote, um serviço de internet para poder trabalhar em casa. Essa é uma situação. Você tem um trabalhador que já tinha tudo, já tinha o computador, já tinha a internet, tinha tudo. Então, o que se entende é que, a rigor, né, essas despesas, esse custo de aquisição,
ele deve recair sobre o empregador. Muitos empregadores fizeram até, a título de empréstimo de equipamentos para os trabalhadores, os materiais necessários, já vi também, que a gente fala de comodato, né? Então, para aqueles trabalhadores que não tinham, a empresa disponibilizou a título de empréstimo, aquele computador, por exemplo, para ele trabalhar, né? Agora, as despesas mensais, aquele acréscimo que o trabalhador vai ter de luz, de internet, se for o caso a caso, geralmente, mediante ou negociação coletiva com os sindicatos, né, essa previsão de a quem vai caber essa despesa, porque, por exemplo, a internet ela não vai ser exclusivamente para o trabalhador executar o serviço, ele também vai utilizar para o seu lazer, enfim, ele também vai utilizar de alguma maneira, ele vai se beneficiar. A luz tem um impacto, mas também ele utiliza, né, para o lar. Então, na prática mesmo, acaba sendo negociado como vai ser essa divisão, esse pagamento dessas despesas. Perfeito. Se eu sou uma costureira que antes trabalhava na fábrica, lá na confecção, e aí eu vim para casa, o meu empregador trouxe a máquina e eu costuro em casa. Uma alternativa para eu, enquanto trabalhadora, conseguir demonstrar para o meu empregador que a minha conta de luz alterou de forma significativa pode ser por meio da comparação da conta de luz. Por exemplo, mês passado, a gente está em setembro, então em julho eu gastei 300 letrinhas da luz. E aí no outro mês eu gastei 450. Ou seja, dá para demonstrar e aí requerer de forma mais objetiva? Eu acredito que sim, eu acho que quanto mais elementos, né, se tiver, para que de uma maneira objetiva fique então caracterizado esse aumento, eu acho que é válido, e sempre pode prevalecer, né, a lei até estimula isso, que haja essa negociação mesmo entre a empresa e o trabalhador ou trabalhadora, ou então uma negociação de forma coletiva. E aí, quanto mais dados, né, nós tivermos, eu acho que as partes ficam mais confortáveis para chegar a um consenso também. Estou criando essa situação hipotética porque eu lembro que você já falou aqui mais de uma vez que a gente tem que raciocinar e perceber as questões da ordem do direito caso a caso, e aí eu trouxe, né, vim com a ideia de oferecer um caso prático da conta de luz, e a outra coisa é que a gente sempre fala que tem que juntar provas, né? E aí, assim, pagava R$ 100 de conta de luz, agora pago 150, o que mudou na minha casa foi a máquina de costura, então tem uma coisa real ali ocorrendo. Quando eu junto as provas, existe uma forma mais prática de negociar com esse patrão. E aí, dando continuidade a essa questão que a gente está fazendo do cercear esse entendimento sobre o home office, eu queria que você falasse sobre a relação, então, das questões da ordem do trabalho. Como assim? A cadeira, a mesa, você já falou do comodato. E se a gente for parar para pensar que eu tenho cadeira na minha casa, mas elas não seguem, por exemplo, aquelas regras da ergonomia, ou seja, que o patrão tem que oferecer para o empregado, o empregador precisa oferecer para seu empregado condições também relacionadas à sua saúde para execução. E aí, como é que fica isso? Se o empregador não entrega, o que o empregado deve fazer? Essa é uma questão muitíssimo interessante, porque quando analisamos a legislação trabalhista, percebemos que há um cuidado do legislador sempre em relação à saúde e segurança do empregado. E aí isso perpassa, então, por essa questão em relação ao escritório, a ergonomia, como você disse, né, que é a posição da cadeira, a posição do computador. Então, assim, mesmo estando trabalhando em casa, cabe à empresa fornecer toda a orientação necessária, traçar essas diretrizes, fazer campanhas, estimular esse trabalhador para que ele siga as boas práticas de saúde, segurança e higiene no trabalho, porque o ambiente ele muda, né?
mas essa orientação do empregador tem que permanecer em relação à posição, à luminosidade, a tudo isso. E é importante, se for o caso, né, que o empregador, inclusive, registre essas orientações e faça com que fique registrado que o trabalhador teve acesso a essas orientações também. Essa obrigação do empregador, da empresa, permanece mesmo no home office. Maravilha. A gente vai fazer um breve intervalo e volta no próximo bloco, dando continuidade a esse bate-papo. Fica comigo que eu volto rapidinho. O Lar Nossa Senhora das Graças é uma entidade que acolhe há 63 anos crianças e jovens em situação de risco e vulnerabilidade social. Atualmente, o lar possui estrutura composta pela casa principal e anexos, além de uma equipe formada por 42 profissionais. Precisamos da sua ajuda para os gastos mensais com equipe, alimentos e itens de higiene dos nossos pequenos. Qualquer valor já é de grande ajuda. Lar Nossa Senhora das Graças, o amor que transforma vidas. Estamos de volta com o programa Trabalhador em Foco, dando continuidade ao nosso bate-papo com a advogada Juliana Sardinha, falando sobre a questão do home office e as denúncias de excesso de trabalho. E aí, Juliana, a gente terminou o nosso bate-papo no bloco anterior falando sobre a questão de cadeira, mesa e ergonomia. Agora eu quero que você me explique uma questão que, para o lado de cá do jornalismo, é uma treta muito maior, que é a seguinte: como é que fica essa questão da carga horária? A carga horária, eu vou dizer a você que está no mesmo páreo das indagações, né, das grandes dúvidas em relação ao home office, como a questão de quem paga as despesas, né, de como fica. São as grandes dúvidas que surgem. Em relação à carga horária, o que acontece? O teletrabalho, como eu disse, que é a expressão que a legislação trabalhista usa, está dentro daquelas modalidades em que, numa exceção, né? Ou seja, de que quem trabalha nesse tipo de regime não tem um controle da jornada, de que seria difícil controlar a jornada. Então, haveria uma presunção, vamos dizer assim, de que o horário que o trabalhador fez é o horário contratado, é a jornada de trabalho contratada. Seria uma presunção, tá? Mas o que a Justiça vem entendendo? Que o controle de jornada, nessa modalidade à distância, a empresa tem vários meios de fazer esse controle. Então, a não ser que seja realmente impossível para a empresa fazer o controle da jornada do trabalhador no home office, são devidas horas extras, se ficar caracterizado, se ficar comprovado que aquele trabalhador trabalhou além da conta, né? Trabalhou além da jornada que foi contratada. Então, de que modo que a empresa pode fazer isso? Vamos supor que a jornada desse empregado seja de 8 horas diárias, né? Então, em regra, estando em teletrabalho, eu presumiria que ele fez as 8 horas, tá? Presumiria sim. Mas, se a empresa tem mecanismos, por exemplo, uma plataforma em que esse trabalhador faz login, depois faz o logout, ou seja, ele entra e depois ele sai da plataforma num determinado horário. Se esse trabalhador ele é acionado 10 horas da noite, quando a jornada dele já tinha encerrado às 18, se ele envia e-mails e relatórios 11 horas da noite, 9 horas da noite, enfim, são várias possibilidades. Então, se de alguma maneira a empresa consegue controlar essa jornada de trabalho, o que a jurisprudência, né, entende, que a justiça entende, é que são devidas as horas extras por conta desse trabalho fora da jornada. É assim que funciona. E no home office, a maioria dos controles
ela é feita pelos meios eletrônicos mesmo, né? Então, é o e-mail corporativo, é o celular corporativo, os relatórios, as plataformas, os sistemas, é desse modo que esse trabalhador consegue comprovar que, então, em vez de trabalhar 8 horas, ele trabalhava 10, trabalhava 9, por Perfeito. aí E vai. aí, eu acho que a grande questão é o seguinte: fica muito perceptível, e a estatística que fala do aumento das denúncias tem relação direta com o excesso de trabalho. Como se o empregador, não só mais a questão da quantidade de horas, determina agora a demanda de trabalho propriamente dita. Então, assim, você precisa resolver X coisas nesse período e não determina de forma assertiva esse tempo gasto, né? E aí, fazendo uma comparação muito prática nas nossas duas áreas, às vezes eu acredito que você deve imaginar que você vai escrever um contrato em 6 horas de trabalho, bem, e aí gastou 12. Por quê? Porque teve que estudar, porque teve que ver, não sei o quê. A mesma coisa do lado de cá. Eu que, por exemplo, essa semana da nossa gravação, fui visitar um cliente e tinha certeza que em 2 horas eu resolveria o problema. E eu fiquei 6 horas sentada entre reunião, entendimento, elaboração de matéria e então envio para os meus colegas da imprensa. Eu assumo que nessas 6 horas eu literalmente almocei uma quentinha do lado do computador, assim, em 5 minutos, porque era uma questão que tinha ido completamente além da minha demanda. Só que aí a questão é a seguinte: tanto você como eu somos profissionais autônomas, empresárias e afim. Agora, quem é trabalhador de CLT, como é que fica a fiscalização? Eu acho que esse é um grande erro, né, de uma parte das empresas, né, de achar que se o empregado está em casa, ele não está trabalhando, e achar que pode também acionar a qualquer momento aquele empregado, né, sem entender que precisa respeitar, sim, os horários. Esse empregado precisa ter um momento de descanso, ele tem um horário de almoçar, ele tem um período em que ele tem que realmente, ele encerrou a jornada dele, e muitas empresas acham, então, que podem, né, extrapolar esses limites, e aí, por conta disso, nós vemos essas tantas notícias falando da produtividade, da saúde mental no home office, essas questões todas. Então, eu acho que é um ponto de atenção muito importante quando nós tratamos de home office e de produtividade, de bem-estar no trabalho. Em relação à fiscalização, bom, o trabalhador, eu sempre recomendo, né, que diante de situações específicas, ele pode recorrer ao seu sindicato, ele pode recorrer à Delegacia Regional do Trabalho, está vinculado ao Ministério da Economia, ele pode buscar um auxílio jurídico, um advogado que vai orientar sobre os direitos. Esse trabalhador também, né, pode, dependendo da situação e da empresa, tiver um sistema até de compliance mesmo, de entrar em contato com recursos humanos e expor a situação, né? Dependendo do caso, sim, pode ser uma saída. Tem empresas que mantêm canais abertos nesse sentido, né? Outras não. Então, uma avaliação muito particular que o trabalhador precisa fazer em relação à saída que ele vai ter, qual a atitude que ele vai tomar diante de uma situação dessas. E aí eu vou te pegar no pulo do gato, Juliana, que é sardinha, e eu que sou coelho, não sei por que eu inventei de colocar um terceiro bicho nesse nosso bate-papo. E aí a questão é a seguinte: como é que o trabalhador pode se defender num momento em que ele quer denunciar que ele está trabalhando mais, que esse empregador não está aceitando pagar as horas extras, e ele, ao mesmo tempo, está vivendo um momento de pandemia em que ele está, todos eles, todos nós, trabalhadores, em alguma escala, estamos, sim, preocupados com o pagamento da conta no final do mês, no começo do mês, em comprar o arroz com feijão de casa. Como é que a gente faz isso? Bom,
O trabalhador, ele sempre, quando se depara com uma situação de violação dos direitos, ele sempre pode recorrer ao judiciário, né, para pleitear os seus direitos. Ele vai reunir ali elementos, evidências, às vezes até prova testemunhal. Já vi casos assim, que era home office, mas a funcionária ela tinha que prestar contas da jornada dela a alguém, ao gestor. Então, ela tinha provas documentais, ela tinha prova testemunhal, ela comprovava, por exemplo, esse trabalho fora da jornada. Um exemplo, né? E a empresa não pagava. E aí ela acabou ingressando com a reclamação trabalhista e teve o seu direito lá reconhecido pela justiça diante das provas, então, que ela produziu. Porque a gente fala que sempre depende das provas, né? Das evidências e de caso a caso, de cada caso específico. Então, diante de uma situação em que a empresa está violando direitos, esse trabalhador ele pode até pedir, dependendo do tipo de falta que a empresa está cometendo, pedir a rescisão indireta do contrato de trabalho, o que é feito judicialmente. A rescisão indireta é quando há uma falta grave do empregador. É como se fosse uma justa causa, né, que a empresa dá no empregado, só que é o contrário, né? Dependendo da situação, pode. E na rescisão indireta, por exemplo, esse trabalhador ele pode continuar trabalhando ou não, é uma opção do trabalhador. A maioria acaba, na verdade, parando de trabalhar para buscar os seus direitos, porque na prática fica, às vezes, uma situação insustentável de continuar trabalhando, tendo ingressado com uma ação, né? Então, assim, o recomendável sempre, porque não existe gabarito, receita de bolo certa, é que esse trabalhador busque o seu sindicato, busque um auxílio jurídico para poder ter uma orientação melhor dos riscos, da estratégia melhor, porque é caso a caso, é uma decisão particular, ainda mais como você disse, né? O trabalhador precisa trabalhar, né? Ele é vulnerável, ele depende economicamente do empregador. É a parte mais fraca nessa história. Então, assim, mas em contrapartida, às vezes ele não tem muita saída, né? Ele não consegue, está insustentável aquela relação de trabalho. Então, ele precisa tomar alguma medida. Então, o recomendado é sempre, diante de uma situação, recorrer a algum auxílio jurídico específico. E aí, Juliana, no recorrer ao direito, enquanto trabalhador, por conta de falta de fiscalização, ou então porque não há complemento nas custas de luz e internet, que agora são utilizadas para o trabalho no sistema de home office, ou porque não forneceram cadeira adequada, mesa, tudo isso que a gente foi falando, eu queria que você me falasse o que pode ocorrer, se pode ocorrer denúncia do trabalhador se pode ocorrer demissão do trabalhador após essas denúncias. E se ocorrer, ou seja, o empregador descobriu que o seu Joaquim foi lá e denunciou que ele, no sistema de home office, ele se sentiu prejudicado. O empregador foi lá e demitiu para poder evitar o problema. E aí, o que acontece na prática? Como é que funciona isso? Isso é comum, né? No mundo real, isso acontece, na verdade, né? De quando o trabalhador reclama algum direito, questiona, a empresa acaba fazendo a dispensa sem justa causa, né? Ou seja, ela é sem motivo, né? Então, legalmente, enquadra como aquela dispensa sem motivo. Na minha opinião, se fica caracterizado que aquela demissão, na verdade, foi alguma espécie de punição ao trabalhador, eu acho que é cabível também. A palavra chama represália, não é isso? Como se fosse uma represália, né? Uma punição. Você reclamou, então vou te punir te demitindo, né? Vou pagar todos os seus direitos, mas, no fundo, tem um outro motivo ali camuflado, né? Então, eu acho ainda que, dependendo da situação, cabe a esse trabalhador buscar os seus direitos para que seja levado ao judiciário, que vai analisar, de acordo com o caso específico, se então aquela dispensa acabou sendo arbitrária, se acabou gerando alguma lesão, se foi um meio de coibir o exercício de direitos,
eu acho que tem que ser avaliado, pode ser avaliado. Maravilha. Para finalizar, que a gente já está estourando o tempo, queria que você dissesse para o nosso trabalhador e o nosso telespectador de casa, como é que ele pode obter mais informações sobre esse assunto? Ele pode buscar, sempre é importante buscar informações sobre a sua categoria, ele pode buscar junto aos sindicatos, porque existem normas coletivas. Houve, na verdade, com o home office, com a pandemia, um espaço bem amplo para que os sindicatos mediassem direitos. Então, é importante sempre consultar as normas coletivas, isso é possível através do sindicato, ou então buscando um advogado da sua confiança, é o caminho para esse trabalhador que quiser obter mais informações. Maravilha, Juliana, muitíssimo agradecida por mais uma vez despender do seu tempo para conversar com a gente. É sempre um prazer conversar com você. Eu que agradeço, Carla, o prazer é todo meu e estou sempre à disposição. Muito obrigada pelo convite. Obrigada a você de casa que ficou com a gente volta em breve com um novo programa Trabalhador em Foco. Um abraço grande e até lá. Tchau, tchau.